Algo está se formando nas profundezas do nosso planeta. O Anel de Fogo do Pacífico está apresentando um aumento na atividade, os números são alarmantes e os cientistas concordam. Algo incomum está acontecendo. Vamos analisar detalhadamente o que está acontecendo agora em uma das zonas de terremotos e vulcões mais perigosas do mundo e se devemos nos preocupar. Então fiquem ligados até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! O Anel de Fogo do Pacífico está mais ativo do que nunca na história registrada. E quando digo ativo, quero dizer realmente ativo. Estamos falando de uma variação estatística que supera tudo o que os pesquisadores já viram até agora. Quem de vocês já esteve em um dos países que ficam acima do Anel de Fogo? Indonésia, Filipinas, Japão, Rússia e assim por diante? Escrevam nos comentários, eu adoraria saber. E é claro, vou mantê-los informados sobre todos os desenvolvimentos futuros aqui, então inscrevam-se no canal, não custa nada, vocês nunca mais perderão um evento natural emocionante e me ajudarão muito. E quem já se inscreveu, ajuda muito o vídeo deixando um like. Vamos tentar bater 5.000 curtidas. Muito obrigado, pessoal. Com cerca de 40 mil quilômetros de comprimento e até 500 quilômetros de largura, o Anel de Fogo do Pacífico é uma gigantesca zona geológica que circunda o Oceano Pacífico como uma enorme ferradura. Entre 750 e 915 vulcões ativos e inativos estão localizados nessa região. Isso representa cerca de 2/3 de todos os vulcões ativos do mundo. O mais incrível, quase 90% de todos os terremotos do mundo ocorrem aqui. Por quê? O Anel de Fogo não é uma estrutura geológica única, mas foi criado pela subdução de várias placas tectônicas nas fronteiras do Oceano Pacífico. Em termos simples, placas tectônicas gigantescas se esfregam, colidem e se empurram umas contra as outras. E esse atrito gera a energia bruta que impulsiona tanto terremotos quanto erupções vulcânicas. E o perigo? Milhões de pessoas vivem nas proximidades desses vulcões ativos. Se houver atividade geológica intensa na região, as consequências para a população local podem ser devastadoras. E atualmente, os dados disponíveis preocupam os geólogos. Em 2 de maio de 2025, 47 vulcões estavam simultaneamente em estado de erupção ativa, um dos valores mais altos da história registrada. O que realmente preocupa os geólogos é o agrupamento, a acumulação de grandes erupções em um período muito curto. Isso indica possíveis processos geológicos interligados. Os vulcões entram em erupção quase simultaneamente, em aglomerados, alguns até apresentando episódios repetidos em semanas ou dias. No epicentro desse despertar vulcânico está a Indonésia. O país registrou em 2025 um número inacreditável de 6.508 erupções vulcânicas. Vários vulcões estiveram envolvidos, incluindo o Semeru, o Dukono e o Marapi. O Semeru, em Java Oriental, liderou a lista com 2.500 erupções. A situação também é particularmente dramática no Monte Ibu. Este vulcão entrou em erupção 28 vezes em uma única semana, com atividade sísmica contínua. As autoridades elevaram o nível de alerta para 4 e evacuaram cerca de 3.000 pessoas de 6 aldeias próximas ao vulcão. Desde 1º de janeiro do ano passado, o Monte Ibu registrou 1.079 erupções, que lançaram colunas de cinzas entre 300 metros e 4 quilômetros acima do cume. Mais de 1.000 erupções em apenas 3 semanas. Isso é absolutamente extraordinário. O Merapi, um dos vulcões mais perigosos da Indonésia, também deu o que falar. Em 1º de outubro de 2025, pesquisadores documentaram um fluxo piroclástico que levou à criação de uma zona de exclusão de 5 quilômetros. O vulcão fica diretamente acima da densamente povoada ilha de Java. Quando o Merapi entra em atividade, toda uma região prende a respiração. Mas o Círculo de Fogo do Pacífico também mostrou sua força tectônica em outros lugares. No dia 29 de julho do ano passado, ocorreu um terremoto de magnitude 8,8 na costa da península de Kamchatka, na Rússia. O terremoto em si já foi catastrófico, mas o que aconteceu depois foi extraordinário. O Instituto de Vulcanologia e Sismologia da Academia Russa de Ciências informou em 6 de agosto que 7 vulcões de Kamchatka entraram em erupção devido ao terremoto. Um evento que não era observado nessa região há quase 300 anos. O diretor do instituto descreveu-o como um fenômeno extremamente raro que pode ser chamado de desfile de erupções vulcânicas. Um desses vulcões foi o Krasheninnikov. Sua última erupção ocorreu por volta do ano 1550. Ele permaneceu silencioso por quase 5 séculos até que o terremoto o despertou. 4 dias após o terremoto principal, o Krasheninnikov despertou de seu sono de 500 anos. Como os pesquisadores conseguem manter o controle em meio a todo esse caos?
A resposta curta, por meio de uma combinação de sensores terrestres, imagens de satélite e observatórios vulcanológicos ao redor do mundo. Os alertas vulcânicos são emitidos por cientistas dos observatórios vulcânicos e baseiam-se na análise de dados de redes de monitoramento, observações diretas e sensores de satélite. Só os EUA operam 5 observatórios vulcânicos regionais e há instalações semelhantes no Japão, Indonésia, Rússia e outros países do Anel de Fogo. Esses observatórios monitoram tremores sísmicos, deformações do solo, emissões de gás e anomalias térmicas quando um vulcão apresenta comportamento incomum. Os cientistas aumentam seu nível de alerta. A tecnologia de satélite revolucionou o monitoramento vulcânico. Os cientistas agora podem detectar mudanças sutis nas assinaturas térmicas vulcânicas ou inchaços no solo a partir do espaço, muitas vezes antes que ocorra uma erupção visível. Isso dá às comunidades um tempo valioso para a evacuação. O que chama a atenção nas erupções vulcânicas atuais ao redor do Anel de Fogo do Pacífico é que muitas vezes ocorreram terremotos pouco antes. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, grandes terremotos podem desencadear erupções vulcânicas nas proximidades, mas apenas se o vulcão já estiver prestes a entrar em erupção, com magma suficiente em seu interior e pressão suficientemente alta. O terremoto de Kamchatka não criou magma do nada, apenas deu o empurrão final a vulcões já carregados. Os sismólogos russos também atribuem as erupções ao terremoto, que ativou os focos magmáticos e lhes forneceu energia adicional. Como agitar uma garrafa de refrigerante sob pressão, o terremoto apenas estourou a tampa. Um dos sinais de alerta que os cientistas procuram são os chamados enxames sísmicos, um agrupamento de pequenos terremotos que ocorrem em rápida sucessão. A rede de monitoramento sísmico do Japão detectou um padrão sem precedentes de enxames de terremotos ao longo da fossa de Nankai. A agência meteorológica japonesa relatou mais de 3.200 terremotos de pequena a média intensidade na região durante o primeiro trimestre de 2025, em comparação com apenas 800 no ano anterior. Esses enxames geralmente indicam movimentos de magma nas profundezas do subsolo. Quando a rocha derretida empurra para cima, ela quebra a rocha circundante e gera tremores. Quanto mais intensa a série, maior a probabilidade de uma erupção iminente. O terremoto de Kamchatka seguiu-se a uma sequência de 10 dias, que começou com 50 terremotos de magnitude 5,0 ou superior, incluindo um terremoto de magnitude 7,4 em 20 de julho e 3 terremotos de magnitude 6,6. A acumulação foi massiva, um tamborilar geológico antes do evento principal. A pergunta que se coloca agora é: isso é apenas um pico temporário ou o início de uma escalada de longo prazo? Cientistas observam que a frequência e a intensidade dessas erupções ultrapassam os padrões estatísticos normais do período anterior. Tradicionalmente, os pesquisadores esperam que as erupções vulcânicas sejam eventos relativamente isolados. Um vulcão entra em erupção, libera pressão e depois fica quieto novamente. No entanto, o período de 2024 a 2025 mostra vulcões entrando em erupção repetidamente, às vezes várias vezes por dia durante longos períodos. O Monte Ibu é um exemplo perfeito. Com mais de 1.000 erupções em um único ano, esse é um comportamento absolutamente extraordinário, pelo menos desde o início das medições. Essa atividade contínua sugere que algo mais profundo está acontecendo, talvez movimentos de magma em grande escala, sob vários sistemas vulcânicos ou mudanças na distribuição da tensão tectônica. Os cientistas agora estão tentando freneticamente entender isso. Todo o Anel de Fogo do Pacífico registrou mais de 15.000 terremotos de magnitude 4,0 ou superior somente em 2024, um aumento de 23%. Cada um desses terremotos pode desestabilizar sistemas vulcânicos ou desencadear riscos secundários como deslizamentos de terra e tsunamis. Enquanto os sistemas de monitoramento trabalham horas extras para acompanhar esses processos geológicos, permanece a questão: isso é um aumento temporário ou o início de uma crise tectônica de longo prazo? Para ser sincero, ninguém sabe disso com certeza ainda, mas é claro que vou mantê-los informados sobre todos os desdobramentos. Então inscreva-se agora no canal e não se esqueça de deixar o like para a gente bater 5.000 curtidas. E por falar em descoberta misteriosa no Pacífico, a Rússia e a China descobriram recentemente algo super interessante no fundo da Fossa das Marianas. Algo que revoluciona nossa compreensão da origem da vida na Terra. O que exatamente se esconde nas profundezas do nosso planeta, você descobrirá no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixe de conferir as imagens originais do fundo da Fossa das Marianas. No canto inferior direito, como sempre, você encontrará outro vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!